Bom dia, meus irmãos, graça e paz, aleluia, Deus é bom. Mais uma manhã, segunda-feira, live Momento de Fé. Deus nos permitiu estar aqui para juntos compartilhar um pouco mais daquilo que é a sua palavra. Bom dia aí, pastor Zé Marcos, pastor Bruno, Deus abençoe vocês, estamos juntos, aleluia. Depois de um final de semana abençoado, nós tivemos a celebração da Ceia do Senhor aqui na sede e também tivemos aí a celebração dos 14 anos da nossa igreja em Ibirité, sábado e domingo, 2 noites especiais, poderosas assim, por dizer. Cremos que algo que Deus está fazendo e vai fazer por nosso intermédio ainda nesse tempo, em nome de Jesus. Abraço, gente. Louvo a Deus pela sua vida, que está aí nos acompanhando, que está interessado em aprender um pouco mais da palavra, da revelação daquilo que é a palavra para os últimos dias, a palavra para aqueles que estão preocupados, não apenas em ser salvo, até porque para salvação não precisa estar preocupado, mas pessoas que estão preocupadas em ter e responder ao chamado de Deus para suas vidas. Isso é muito importante. Nós estamos estudando, finalizando o livro, né? Na sexta-feira eu achei que até tinha terminado, na quarta, melhor dizendo, e na verdade não, porque faltou aqui um capítulo que eu queria compartilhar. E estamos estudando então as qualificações dos vencedores. As qualificações dos vencedores. Então, na sexta-feira, nós falamos sobre a primeira qualificação de um vencedor, aquele que vai reinar com Jesus Cristo, é alguém que conhece e faz a vontade do Pai. Então, alguém que conhece a vontade e faz. Vocês concordam comigo que tem muita gente que conhece, mas não faz? Né? Tem muita gente que conhece a vontade de Deus, mas não responde à sua vontade. Né? Por isso que a Bíblia diz que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, né? Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, né? E o Senhor vai responder: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, foi isso que nós conversamos na sexta-feira, né? Então, a primeira qualificação de alguém que é vencedor e que vai reinar com Jesus Cristo no milênio é aquele que conhece e faz a vontade de Deus. A segunda qualificação, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 24 ao 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27, Paulo vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm nos estádios, ou no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Meu Deus, que expressão, que declaração forte Paulo faz, se referindo inclusive a si mesmo.
quando ele diz que eu, pregando a outros, eu não venha estar desqualificado. A segunda qualificação do vencedor é aquele que subjuga o seu corpo. É aquele que, falando numa expressão mais comum, é aquele que escraviza o seu corpo, aquele que faz morrer a sua carne todos os dias para que se cumpra o plano e a vontade de Deus na sua vida. Paulo usa a figura de um atleta para falar acerca do reino. Assim como não são todos os atletas que vão alcançar o prêmio no final da corrida, porque não correram de forma legítima ou não se esforçaram. Perdão, gente. Não correram de forma legítima ou não se esforçaram ao máximo e por isso, apesar de terem corrido, não receberão o prêmio. Paulo está querendo mostrar exatamente isso, né? Quem não se disciplina no tempo de treinamento, né, e na hora da corrida, essa pessoa possivelmente ela não vai alcançar o prêmio, né? Sem disciplina não há vida cristã. Sem disciplina não há preparo para que o homem e a mulher esteja apto para reinar com Jesus Cristo. A grande verdade, gente, e que a gente precisa pensar todos os dias nisso, apesar da nossa condição de salvos, nós precisamos nos preocupar em sermos aceitos ou sermos qualificados para reinar com Jesus Cristo. Paulo fala isso de uma forma muito interessante. Ele fala assim corro também eu, não sem meta. Paulo tinha um objetivo, a coroa. Paulo tinha um objetivo, a recompensa. Paulo tinha um objetivo, já falamos disso, recompensa é o reino. Coroa faz referência a uma posição no reino. Paulo tinha uma meta, ele tinha uma meta definida, reinar com Jesus Cristo. Paulo tinha a visão de que nós somos como atletas no mundo lá fora. Os atletas em tudo se dominam para ganhar as medalhas. Não, a maioria dos atletas não bebem, não fumam, subjugam o seu sono, o tempo, o treinamento para alcançar uma vitória. Nós estamos aqui nos esforçando para ganhar a medalha, a coroa do reconhecimento de Deus. Está comigo aí? Diga aleluia. Paulo afirma nesse texto, eu acho isso muito importante, né? Ele afirma nesse texto que fará o que for necessário para alcançar o alvo. Fará o que for necessário. Eu não vou buscar no meu conforto pessoal o que é mais agradável. Se eu tiver que esmurrar o meu corpo, eu irei esmurrá-lo para não ser desqualificado diante de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, né? Se eu tiver que esmurrar o meu corpo, eu vou esmurrá-lo para não ser desqualificado diante de Deus. Qual é a sua atitude? Qual que é a nossa atitude? Precisamos ser radicais com isso. Paulo não está preocupado em perder a salvação, não é isso aqui, não é o que está em questão. Ele não está preocupado com ganhar ou perder a salvação. Mas Paulo estava receoso de que pudesse perder a corrida, o prêmio. Percebe isso? Ele está receoso de perder o prêmio, perder a corrida. Ser o vencedor, gente, não é uma questão de fazer uma confissão bonita, ter uma igreja organizada, ou cantar corinhos, ou chorar na igreja. Não. Ser vencedor é uma questão de responder na hora certa, no tempo certo, né? No momento em que ninguém está vendo, responder ao chamado, responder
ao chamamento, responder aos planos, aos projetos, àquilo que Deus tem determinado e tem colocado nas nossas mãos. Responder aquilo que o Senhor colocou, o talento que Ele colocou, né? Responder a posição de santidade, a posição de ter a lâmpada acesa. Lembra da parábola das 10 virgens que nós estudamos? Por que que algumas ficaram fora do reino? Porque não tinham azeite reserva, não tinha azeite suficiente, isto é, não tinha comunhão com o Senhor, não tinha vida no Espírito suficiente. Responder a todas essas coisas é o que Paulo determinava no seu coração. Responder contra a carne, esmurrar o seu corpo. Fala também de renunciar à carne, de renunciar às vontades da carne, de renunciar aos desejos da carne. Nós precisamos ser radicais com o nosso corpo. Esse esmurrar fala de uma renúncia tal, uma recusa tão radical contra o pecado, que muitas vezes soará como esmurrar o corpo. Em Hebreus 12, vemos que às vezes será preciso suar sangue para alcançar a coroa. Essa expressão é muito forte. Na verdade, suar sangue aqui é esmurrar o corpo, é fazer morrer, mortificar o corpo todos os dias para glorificar o nome do Senhor. Não estou falando de salvação, estou falando de alguém que, de fato, quer ser vencedor, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as propostas malignas, vencer a preguiça, vencer a vida sem responsabilidade com as coisas de Deus. Estou falando disso, e é isso que Paulo está falando. A vontade de Deus é que o nosso espírito governe sobre o nosso corpo. A vontade de Deus é que nós estejamos espiritualmente fortes para dizer não para a carne, para dizer não para as propostas desse mundo, para dizer não. Por quê? Porque o Senhor espera de mim e de você que o sirvamos com todo o coração, com toda a nossa força. Aleluia! Que o sirvamos com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. É assim que Deus quer que nós sirvamos. E aqueles que assim fizerem, esses sim serão chamados vencedores, aptos para entrar no reino de Deus. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ainda no texto de 2 Timóteo 2, ele vai falar ainda que precisamos correr segundo as regras. Uai, alguém vai dizer assim, regras? Nós não estamos na graça? Nós não estamos na graça? Que regra? Na verdade, irmãos, para ser salvo não existe regra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas para reinar com Jesus Cristo, existem sim as regras. Se não correr segundo as regras, não reinaremos com Jesus Cristo. Desfrutaremos da salvação, não do reino. Eu tenho pensado muito nisso. E você? O que tem norteado você nesses dias? Viver uma vida de qualquer maneira, apenas estar na corrida, estar no processo de salvação, tá bom para você? Para mim não. Para mim não. Eu estou como Paulo, esmurrando o meu corpo, a fim de receber o prêmio. Aleluia. Aleluia. A fim de receber o prêmio. O prêmio. Aleluia. O prêmio, a coroa, o reino, estar com Jesus Cristo. Paulo diz que nós precisamos correr segundo as regras para que estejamos qualificados. Se for preciso esmurrar o seu corpo, esmurre,
mas busque ser vencedor. É isso que Paulo vai dizer, que a vida que eu agora vivo no Filho de Deus, né? Já estou crucificado com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não mais a minha vida, não mais os meus desejos, não mais o que eu quero, mas é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele deseja, é aquilo que Ele confiou a mim, é aquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Lembra das parábolas? Parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1, cada um recebeu a sua, conforme a sua capacidade. A parábola do servo mau e do servo bom, né? O Senhor vai sair, Ele confia aos seus servos, a sua casa e os seus conservos, para que se deem a eles alimentos no tempo devido. Cada um tem recebido aí, né, algo da parte de Deus, todos nós. Paulo vai escrever lá também em Filipenses, que quando o Senhor foi assunto ao céu, Ele deu dons aos homens, nós recebemos dons, habilidades, enfim, cada um de nós temos recebido da parte de Deus algo que Ele tem confiado a nós. Ele tem confiado a você uma corrida, Ele tem confiado a mim e a você uma corrida, aleluia. Ele tem confiado a nós um propósito, Ele tem confiado a nós a sua casa, Ele tem confiado a nós a igreja, Ele tem confiado a nós os membros, Ele tem confiado a nós as ovelhas, Ele tem confiado a nós os dons, as habilidades. Deus tem confiado a nós. Corramos essa corrida como alguém que vai ser achado qualificado a receber o prêmio. Aleluia! Aleluia! Corra essa corrida de forma a receber o prêmio. Não corra de qualquer maneira. Não corra de qualquer maneira. Não escore um discipulador, na discipuladora, com o pensamento de que é o seu discipulador que vai te ajudar a não pecar, a não fazer coisas semelhantes. Gente, discipulador não faz isso. Discipulador não tem poder de fazer as pessoas não pecarem. A única coisa que um discipulador pode fazer é o que eu estou fazendo aqui, é dar a instrução, é ensinar. Mas cada pessoa, cada um precisa se posicionar diante de Deus com a decisão de alcançar o prêmio, de ser de ser achado digno do prêmio, de ser achado digno de ouvir servo bom e fiel, de ser achado digno de ouvir palavras como essa: entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Ao que vencer, dá-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. É ao que vencer. Não é aquele apenas que creu em Jesus e foi salvo. É ao que vencer. Vencer o quê, irmão? Vencer o mundo e os seus pecados, as suas propostas. Vencer a carne, vencer os desejos carnais. Ninguém impede a outra pessoa de pecar. Se eu tivesse o poder de impedir das pessoas pecarem, como eu faria isso? Não temos o poder de fazer isso. Só Deus pode fazer isso, e você. Há um poder que opera em mim quando eu decido viver para a glória de Deus. Amém, gente? É você, é eu, é nós diante de Deus que precisamos ter essa responsabilidade. Eu fui inscrito em uma corrida. Aleluia. Eu fui inscrito em uma corrida, e melhor, eu fui inscrito porque eu fui achado apto, preparado para essa corrida. É isso que Paulo está dizendo. Que eu não chegue no final na condição de desqualificado. É isso que Paulo está falando. Ele está dizendo isso, que eu não chegue no final na condição de desqualificado. É isso que Paulo está falando. Que eu não chegue lá na condição de desqualificado. É isso. Que eu não chegue lá na condição de desqualificado. Tem muita gente que não está prestando atenção nisso, né? Não está prestando atenção. 1 Coríntios 9, nós lemos aqui, nós iniciamos lendo aqui. Quer ver? 1 Coríntios 9, 24 ao 27, lembra? Nós lemos aqui. Ele vai dizer aqui no versículo 27, 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros,
eu mesmo não venha a ser reprovado. Eita! A irmã Elizabeth está falando aí, olha, que tenhamos uma postura de ovelha, obediente e um coração humilde. Isso. Que tenhamos essa postura de alguém que, sendo salvo, agora tem a responsabilidade de servir a Deus, mas não só de servir nesse tempo, mas servir a ponto de estar preparado para receber a coroa, o prêmio, o reino. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, se pudéssemos resumir essa live e essa qualificação dos vencedores, a palavra seria responsabilidade. Responsabilidade. Seja responsável com aquilo que Deus confiou às suas mãos. Cada um vai prestar contas a respeito de si diante de Deus. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos aprovados ou reprovados, para sermos aceitos ou disciplinados. Não tem a ver com a salvação, é o tribunal de Cristo. É onde será separado aqueles que vão reinar com Jesus Cristo e aqueles que apenas serão salvos. A vida eterna já é algo definido pela fé. Enquanto você tiver fé em Jesus Cristo, a vida eterna é algo definido. A salvação é por fé. Vida eterna, algo definido. Agora, o reino não. O reino não está nada definido. Ser um vencedor é algo que está em aberto até o dia da sua morte. Até o dia em que o Senhor voltar. Está em aberto a condição de ser vencedor ou não. Reinar com Jesus Cristo ou não. Deixa eu te dar um exemplo. Salomão começou como um vencedor e terminou como um derrotado. Ei, Jesus, Salomão começou como um vencedor e terminou como um derrotado. Jacó, por outro lado, começou como um derrotado, mas terminou como Israel, o príncipe de Deus. A grande verdade não é como você começa, é como você termina. Aleluia. Gente. Tem gente que começou muito bem, mas está terminando muito mal. Não é como você começa, é como você termina. Presta atenção. Jacó começou mal, terminou bem. Salomão começou bem, terminou mal. A pergunta que eu quero fazer para você é: como você vai terminar essa corrida? Como você e eu, como vamos terminar essa corrida? Reinalva está dizendo aí, olha, pastora Reinalva, ao que crer recebe o poder de ser feito filho de Deus, tá vendo? Então a questão da salvação está definida. É uma questão de crer. Se eu creio, salvação definida. Agora, ser vencedor ou não, reinar com Jesus Cristo, aí não. É indefinido. Depende de como você vai terminar a carreira. Alguém vai dizer assim: não, mas eu corri muito bem durante tantos anos. Gente, presta atenção nisso. O dia que eu recebi essa palavra no meu espírito, mudou demais para mim. Mudou muita coisa aqui. Ah, mas eu corri a carreira durante X tempo. O que determina não é o que você fez. O que determina é como você termina. O que vai estar em questão é na hora que o Senhor chamar. Se você vai estar correndo a carreira ou não. Se você vai estar, não só correndo, se você está correndo de forma a ser achado qualificado para receber a coroa, o prêmio. Então preste atenção nisso. Ah, eu fiz e está tudo diante de Deus, está tudo certo. Não é o que você fez. Não é o que você fez. Todos nós estamos correndo. A questão é como eu termino a minha carreira. Se eu chegar lá,
serei aprovado ou não. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu ministério. Tá? Faz o seguinte, pega essa live. Daqui a pouquinho vai estar lá no YouTube. É mais fácil para as pessoas às vezes assistirem. Pega, envia isso para as pessoas, envia isso para os discípulos em particular. Vamos fazer com que essas lives cheguem na maior parte dos membros da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam entender isso aqui. Porque é entendendo isso que elas vão se posicionar na igreja, na célula, que elas vão se posicionar como aqueles que estão determinados a receber o prêmio, a coroa. Deus abençoe você, Deus conta com você, Deus acredita em você, eu acredito em você. Estamos juntos nessa mesma corrida, correndo lado a lado. Eu quero profetizar que o prêmio será para mim, será para você. O prêmio será para todos nós. Vinde benditos do meu Pai, ao que vencer. Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Juntos vamos reinar com Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua semana. Em nome de Jesus. Até quarta-feira, 6:30 da manhã. Deus abençoe. Até lá.